Olha só, seu programa no ar e você deve estar olhando para mim e se perguntando: peraí, o que aconteceu com o Wagner? Ele estava na vinheta, estava ontem no programa, por que ele não está aqui? Gente, não se preocupem, Wagner Cantor está super bem, inclusive pode estar assistindo a gente nesse momento, precisou resolver umas coisas particulares. Wagner, se você estiver assistindo nesse momento, um abraço para você, para Nani, viu? E você que está em casa, estava preocupado, não se preocupe, na segunda-feira o Wagner já está de volta aqui no seu programa, que na verdade é do Wagner, né? Mas é seu também, porque você é que faz parte desse programa aqui na sua TV Novo Tempo. É isso aí, a gente está conversando um pouquinho hoje. Eu sou o André Leite, se você ainda não tinha me visto aqui no seu programa é porque é a primeira vez mesmo, mas a gente está acostumado a se encontrar no Código Aberto e vai ser um prazer poder passar essa tarde com você aí na sua casa, onde quer que você esteja assistindo a gente. E olha, a gente sempre tem um texto de reflexão no começo do seu programa e a gente começa dizendo o seguinte: escrever é sempre um desafio, mas alguns assuntos são ainda mais delicados. Afinal, não é uma tarefa fácil falar para um mundo cada vez mais evolucionista, que toda e qualquer forma de vida existente em nosso planeta foi criada por Deus. Parece até loucura, mas alguns escritores dedicam a vida para informar que, sim, existem evidências de que Deus existe. E hoje, o jornalista Michelson Borges vai nos contar os desafios de escrever para diversos públicos sobre um Deus inteligente e criador. Olha, eu não queria puxar sardinha não, mas é um privilégio para mim hoje poder conversar com o Michelson Borges, para mim um dos jornalistas cristãos que eu mais admiro em todo o Brasil, inclusive depois eu vou falar mais próximo do Michelson, mas é uma das pessoas que me incentivou, assim, sem saber, a me tornar um jornalista e hoje estar aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Mas bom, a gente vai conversar com o Michelson ainda hoje, mas agora a gente tem interatividade com você participa desse programa aqui e a gente também tem enquete. Você fala com a gente, manda o seu abraço aqui pelo Facebook, nosso perfil é facebook.com/seuprograma. O Twitter, nosso perfil é @seuprograma e também você pode entrar no nosso blog, novotempo.com/seuprograma. E você sabe que a gente sempre tem aqui no seu programa uma enquete. E a nossa enquete de hoje é a seguinte: é possível unir fé e ciência? Fala com a gente pelo Twitter, pelo Facebook e dá a sua opinião. Você acha que é possível unir fé e ciência? Tem muita gente que não acha que é possível. Você pode participar com a gente aqui hoje e dar a sua opinião. E você já sabe que aqui no seu programa, todo dia, a gente participa com o Núcleo de Jornalismo, com a Bianca Oliveira. Bianca, tudo bem com você? Tudo bem, Leite, André Leite, não é? Eu tô acostumado a falar Wagner e hoje é diferente. Hoje é diferente. Agora, Bianca, o que é que a gente tem hoje de informação? As manifestações continuaram ontem à noite. Como é que está a situação nas principais capitais do Brasil, Bianca? Ok. Ontem, São Paulo e a capital do Rio de Janeiro, não entraram em manifestações. Porém, a ponte Rio-Niterói teve bastante confusão ali e também manifestações pacíficas. É bom a gente pontuar isso, porque as manifestações, de uma maneira geral, estão sendo pacíficas. Somente grupos pontuais que estão fazendo vandalismo e dizendo sim à violência, o que é lamentável. Mas, André, mais de 100... aproximadamente 100 cidades brasileiras se preparam para receber manifestações hoje à tarde. No Rio de Janeiro, o Palácio da Guanabara recebeu grades no entorno e agências bancárias amanheceram com tapumes em portas de vidro. Em Brasília, a PM anunciou o bloqueio ali do eixo monumental para evitar o acesso ao Congresso Nacional. Mesmo com o anúncio da redução dos preços das passagens, né, o que foi uma vitória nas ruas, os protestos foram mantidos e vão continuar nos próximos dias. Isso é o que dizem aí os que estão liderando ali o movimento. Os motivos se ampliaram para melhoria na saúde, na educação, fim da violência, fim da corrupção também, que é algo que está sendo expressivo nas ruas, né? E contra também os gastos nas obras da Copa do Mundo. As manifestações em São Paulo e no Rio começam agora, às 5 horas da tarde. Em Salvador, as manifestações já começaram, já houve um certo tumulto ali. As pessoas no local encontraram uma barreira policial no bairro de Nazaré. O grupo foi atingido por gás lacrimogêneo e muitas bombas foram lançadas. O clima começa a ficar um pouquinho tenso
inclusive ali na ponte Rio-Niterói, ontem a gente acompanhou bem, quase 8 mil pessoas foram às ruas protestar, cidades também do interior, muitas cidades também conseguiram abaixar aí a tarifa do transporte público, é uma vitória, mas hoje de manhã eu conversei com uma especialista em manifestações populares, ela se chama Denise Paiero, é jornalista, professora do Mackenzie, doutora e mestre em comunicação social, em semiótica. E hoje eu perguntei para ela, Denise, será que a luta ainda continua mesmo com a redução da passagem de ônibus? Olha só o que ela respondeu. Agora a gente tem uma questão muito importante aí, porque a gente não tem mais algo que nos una, né? Os manifestantes não têm mais um ponto de união, com vácuo. O ponto de união era exatamente a questão das passagens. Então se cria um paradoxo aí, porque você teve uma vitória, e essa vitória pode fazer com que se busquem outras conquistas, né? A garotada, principalmente, que nunca tinha ido à rua, percebeu a força que a mobilização popular tem. Mas, por outro lado, a falta de um ponto comum, porque a gente tem milhares de demandas ali no meio da manifestação, mas tinha um ponto comum que era a questão das passagens que deu início a tudo, né? A falta desse ponto pode fazer com que os interesses se diluam, se pulverizem, que você não consiga mais reunir as pessoas porque você não tem uma causa, né? Cada um tem interesses dos mais diversos. E é o que chama a atenção, André, porque realmente começou sim com o protesto contra a passagem de ônibus, né, o preço abusivo das passagens de ônibus, mas agora a movimentação tomou outro corpo. São várias pessoas se manifestando de algo que elas estão insatisfeitas. É contra a corrupção, é a PEC 37, que é a polêmica do momento, é a saúde, é a educação. Então a gente vai acompanhar esse manifesto, vamos ver até onde essas pessoas vão se expressar nas ruas, se isso realmente tem fôlego para mais tempo. É o que a mídia, é que nós jornalistas estaremos acompanhando aí nos próximos dias. Inclusive, essa era uma das dúvidas do pessoal ontem, quando os prefeitos, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, eles abaixaram, voltaram, né, o preço mais baixo da passagem de ônibus. A dúvida era, os protestos vão parar agora ou eles vão continuar? E eu lembro de ter visto no Facebook, nas redes sociais, o pessoal fez até uma listinha agora da Dilma, né? Dilma, a próxima é a PEC 37, até dia 30 de junho, se eu não me engano, e foram colocando várias exigências para que os protestos possam ir acabando aos poucos, mas desde que tudo seja cumprido. Eu não sei se tudo acontece, mas eu vi que os protestos não devem acabar, né, Bianca? Pois é, Leite, desculpa. Tá confusa hoje, né? Desculpa, Leite, André Leite. O que é curioso de a gente analisar é que como tomou outras direções esse manifesto em relação aos protestos, né? Cada um está protestando devido à sua insatisfação, mas o que me chamou a atenção ontem na declaração do Fernando Haddad, do Alckmin, do governador do Rio e do prefeito do Rio, é que eles falaram que vão deixar de investir em outras áreas para poder cumprir aí com a redução da passagem de ônibus. Como cidadão brasileiro que somos, cidadãos brasileiros que somos, nós devemos cobrar a transparência desses políticos e querer saber ainda mais de onde, eles vão tirar esses investimentos. Porque depois a gente não quer desculpinhas deles, políticos, dizendo, olha, a rua está esburacada porque a gente baixou a passagem de ônibus. Olha, a gente não deu tanta ênfase na saúde porque baixamos a tarifa de ônibus. Então, isso não é desculpa. A gente tem que continuar, sim, protestando devido a algumas questões que ainda precisam ser arrumadas aqui no nosso país. A gente tem uma boa visibilidade ainda internacional. Nosso país não sofre com desemprego como, por exemplo, países na zona do euro, mas nós temos problemas micro, né, que ainda precisam ser resolvidos. Bom, e a gente vai acompanhando nos próximos dias. Outro destaque, André, é que hoje é o Dia Mundial do Refugiado. O dia 20 de junho é comemorado em reconhecimento ao sofrimento de mais de 45 milhões de pessoas que foram forçadas a se deslocar em todo o mundo. Entre elas estão cerca de 10 milhões de refugiados sob os cuidados das Nações Unidas. Segundo o relatório de tendências globais, isso de 2011 para 2012, surgiram 2,6 milhões de novos refugiados, um número bem expressivo. No Afeganistão, o Afeganistão lidera como o principal país de origem de pessoas deslocadas, uma posição que já ocupa há quase 3 décadas, né? E segundo a ONU, existem quase 1 milhão de refugiados que esperam na fila para obter asilo em outros países.
As guerras, os conflitos continuam a ser a principal causa de deslocamento forçado. É o que a gente acompanha, por exemplo, na Síria, onde mais de 90 mil pessoas já morreram devido às revoltas entre o governo e também a população, né? Enfim, os revoltosos, né, do governo, os rebeldes. E a gente vê também um número muito grande de pessoas que saem da Síria, por exemplo, e se refugiam em outros países, procurando asilo, procurando um refúgio, procurando uma segurança. Isso não acontece só ali na Síria, em outros países do Oriente Médio, em países da África e em vários outros países que a gente pode destacar aqui, mas o tempo não permite. Porém, hoje temos aí então o Dia Mundial do Refugiado para realmente prestar essa solidariedade. Bianca, o nosso tempo já acabou aqui, mas eu só queria em 30 segundos, uma informação importante. Sim. É a tal da PEC 37, que é um dos motivos pelo qual o pessoal está manifestando. Sim. Aí, se colocando contra, porque ela vai limitar o poder do Ministério Público de investigar, principalmente casos de corrupção de políticos, né? O que está preocupando a população, né? É bom a gente sempre se atualizar e estudar um pouquinho, porque tem muita gente que está manifestando e não sabe por que está manifestando, André. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, que inclusive nem no Brasil está, ele decidiu adiar a votação da PEC, inicialmente marcada para o próximo dia 26. Como você falou, essa PEC 37 limita a atuação do Ministério Público e confere às polícias a exclusividade nas investigações criminais aqui no Brasil. A votação teria sido adiada porque o deputado havia marcado para essa semana um encontro de líderes partidários para discutir esse tema tão polêmico, mas não houve a reunião por causa de uma viagem que ele está fazendo oficial à Rússia. Com isso, a conversa entre os líderes está agendada para a semana que vem, é o que a gente está aguardando. A assessoria não informou se já existe uma nova data, então a gente vai aguardar realmente para ver que polêmica isso vai, aliás, que rumo isso vai tomar, né? O ministro da Justiça já entrou aqui com a sua posição, está tentando mediar as questões, mas a mídia, nós jornalistas, nós aqui da Novo Tempo também vamos acompanhar essas questões. Tá certo, Bianca, muito obrigado. Na segunda-feira o Wagner está de volta, tá? Tá certo, mas é muito bom ter você aí também, viu? Um abraço. Valeu, Bianca, um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, então sempre a participação do Núcleo de Jornalismo da Novo Tempo aqui no seu programa com as informações do dia. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo daqui a pouco, mas antes eu quero a sua participação aqui pelo Twitter, pelo Facebook, respondendo a nossa enquete do dia, porque daqui a pouco a gente conversa com o jornalista Michelson Borges, ele que é autor de diversos livros, tem um lançamento novo aí, um romance criacionista, você nunca tinha ouvido falar disso? Vai ouvir falar hoje aqui. Ele também é o dono do blog, poderia dizer assim, dono do blog criacionismo.com, e você responde a nossa enquete, que é a seguinte: é possível unir fé e ciência? Fala com a gente pelo Twitter, @seuprograma, ou pelo Facebook, Seu Programa também, o nosso perfil. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já.